Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 24 de março, quarta-feira, 18 horas. Nós vamos pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos essa obra extraordinária, essa obra necessária para todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a boa nova de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos. E quem está conosco nesta noite de estudos é o nosso querido amigo e irmão, que está muito bem acompanhado. Vocês não imaginam o gato que está aparecendo na tela, né? Eu não estou falando do Tiago, não. Tiago, não se sinta. Não é você o gato, tá? É o que está atrás. Boa noite, Tiago. Boa noite, André. Boa noite à família Feal, todos nós, né? Mas obrigado pelo elogio. Vou incorporar como se fosse para mim, viu? Muito bem. Boa noite, Tiago. Alegria enorme estarmos juntos. E boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós vamos estudar aqui, dando continuidade, né, ao capítulo 12, um capítulo até bastante extenso, né? Que certamente, né, Tiago, os espíritos sabiam o tamanho do desafio disso, dessa proposta de luz que eles estão nos trazendo, que é o amor aos inimigos. Claro que já falamos isso aqui algumas vezes. Não é o mesmo amor que nós temos para com os amigos, não é esse ato impossível que os espíritos estão nos pedindo, né? Mas certamente eles sabiam que o tema era bastante relevante e difícil para nós, né? Talvez por isso nos apresentaram um capítulo um pouquinho maior, né? Com certeza, e cada vez que a gente faz o Evangelho, a espiritualidade esperando esse momento, viu, André? Muitas pessoas aí que estão conosco, estão acompanhando, chegando, a espiritualidade estava esperando esse momento, e também, com certeza, durante o nosso Evangelho vai ter um convite espiritual, uma renovação. Então, essa matéria está sendo estudada pela gente, mas, sobretudo, vai ficar aquele convite, aquela semente espiritual no nosso coração. Sem dúvida, para que possamos começar a fazer as coisas diferentes, né? E que a gente faz sempre as coisas iguais, a gente espera um resultado diferente. Não é assim. Se a gente faz uma coisa igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, este grande convite que a espiritualidade nos fez, que é o amor aos inimigos, que na verdade é um ato de inteligência antes de qualquer coisa, né? É um ato de difícil execução para a nossa envergadura moral e intelectual ainda, mas a gente chega lá, de qualquer forma eles sabiam que era muito importante, portanto é um capítulo que demanda de todos nós um estudo sistemático. Bom, mas você sabe que esse programa, para poder funcionar direitinho, nós precisamos estar em contato com os nossos irmãos da espiritualidade amiga, e isso se faz através da prece. Vamos pedindo para o nosso querido Tiago fazer por nós a prece inicial e nós o acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Tiago. Então vamos lá, André. Aos nossos amigos, nos dando as mãos em espírito, essa oração em que a família se reúne, família encarnada e desencarnada nesse momento, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Sintonize conosco nessa oração, nesse momento especial para nós no dia de hoje. E já sentindo a presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos, vamos lembrar com um coração muito humilde do Senhor da vida, Criador do céu e da terra, do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, do nosso anjo guardião, dos nossos mentores. Agradecemos essa grande união, essa festa espiritual, esse banquete, sobretudo nesse momento, Senhor, porque aqui nos ligamos, aqui nesse momento nos abraçamos, nos conectando. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui na Terra nesse momento de tanta tribulação e tanto aprendizado. Obrigado, Senhor, por ter confiado a nós esse momento de prova, esse momento de expiação. Senhor Jesus, humildemente pedindo força, sabedoria, pedindo saúde, sobretudo, Senhor. Tranquilidade ao nosso coração, para nós, para a nossa família, todos os habitantes desse planeta Terra. E debaixo da Tua bênção, Senhor Jesus, para esse evangelho maravilhoso que está se iniciando, pedimos licença para iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado.
Graças a Deus, graças a Jesus, né? Vamos dando início aqui ao nosso programa. Você que chegou agora, capítulo 12, nós vamos aqui no item 15, no item 16 também, que é uma nota, né? E você que não tem o Evangelho aí em mãos, por favor, entra lá em espírito.org.br, um dos sites da Fundação Espírita André Luiz. Lá você pode fazer o download da obra e assim fica mais gostoso e você vai aproveitar muito melhor esse estudo, né? Como estávamos falando, amai os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 15 e 16. E a gente sempre pede que você participe, que você ligue aqui para a gente, para o 0800 979 5011, 0800 979 5011, ou 11 2457 5011. A nossa querida Thelma está aguardando a sua participação, né? Fazendo dúvidas, críticas, elogios, sugestões aqui para a gente poder trazer para o estudo da noite. 11 2457 5011. Se você quiser participar através do WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827, e sempre tem aquela possibilidade de você acompanhar e interagir conosco através do facebook.com/TV Mundo Maior. Clica na janelinha, deixa a sua mensagem, a gente sempre faz questão de ler uma e outra, até como forma de gratidão por você nos dar a alegria da sua participação. E aquilo que a gente sempre pede, por favor, não te custa nada, e você não imagina o bem que você está fazendo ao curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar o bem. Esse é o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, um trabalho de investimento na cultura de paz do planeta, e você pode ser patrocinador desta cultura de paz. Muito bem, sem enrolar mais, vamos direto ao ponto, vamos aprender aqui a difícil lição de amor aos inimigos, item 15, mensagem de Agostinho, mensagem que Agostinho nos deixou a partir da cidade de Bordeaux, em 1861. Item 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma questão fútil, joga com a vida que recebeu de Deus e com a vida de seu semelhante, que somente a Deus pertence, é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, invade uma casa para lá roubar o que lhe convém e mata aqueles que lhe opuseram ao seu desejo. Este é quase sempre um homem sem educação, tendo apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Eu acrescentaria que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. Tiago, nós falamos isso aqui bastante essa semana e até a semana passada, né? Que destes duelistas da modernidade. É evidente, o duelo não está mais presente, graças a Deus, pelo menos este duelo, né, da qual os espíritos estavam nos trazendo, estavam nos narrando acontecimentos que estavam se encerrando naquele momento na França, né, do século XIX. Né? Hoje não há mais aquele duelo clássico, mas há os duelistas do mundo contemporâneo. Eu mesmo conheço 2 empresários que entraram em disputa um com o outro. A disputa foi muito além dos negócios, né? A ponto que os 2 perderam milhões e milhões porque começaram a colocar o seu império em serviço de destruir o outro, né? Os 2 estão muito mal, obrigado, hoje em dia, ricos ainda, mas absolutamente com 500 mil problemas, né? Como não poderia ser diferente, não deixa de ser duelistas, né? E evidente que o texto não está falando deste duelo contemporâneo, mas daquele, mas em verdade as duas coisas são a mesma coisa, ou seja, o ignorante que vai lá e mata para comer um ser que é protegido pela lei do meio ambiente, por exemplo, né? Ele não é um cara tão culpado como um cara desse que bota milhões, né, para poder destruir o outro, né, Tiago? Verdade. E você sabe, André, que esse texto também me chama a atenção de uma coisa
sobre a proporcionalidade com que Deus trata as pessoas. Percebeu isso aí, né? Ele está trazendo uma dicotomia entre uma pessoa feliz, uma pessoa do mundo, uma pessoa que tem conhecimento, e aquela pessoa, vamos dizer assim, que tem aquela habitualidade no mal. E às vezes, muitas vezes, a gente se depara com essas pessoas que têm uma habitualidade no mal, André, e você vê como a gente trata essas pessoas ignorantes. Parece que a gente dá todo o crédito a elas como se elas estivessem no perfeito juízo. E a gente quer, até muitas vezes, André, já pensou quantas vezes a gente agiu assim? A gente muitas vezes tem a audácia de querer consertar aquelas pessoas, ou no ato de querer revidar algo, a gente quer infligir uma punição àquela pessoa, a gente quer, vamos dizer assim, tratar ela como se ela estivesse no perfeito juízo. E esse texto mostra que Deus vai tratar diferente as pessoas. E ele, sim, lógico, o soberano juiz, como diz o texto bíblico, né, que vai colocar exatamente o devido valor. Então, acho que esse primeiro alerta desse texto, André, que ele vem nos trazer, as pessoas são tratadas diferentemente por Deus. E cabe a nós também, dentro desse nosso juízo particular, parcial e ainda modesto, já começar a compreender isso. Porque isso vai nos ajudar muito, viu, André? Porque senão a gente vai querer entrar em duelo com uma pessoa irracional, uma pessoa sem sentido, e vai acabar sair perdendo. Porque o texto diz assim, você que tem mais conhecimento é mais punível do que aquela pessoa que não tem conhecimento e faz um ato até pior que o seu, não é isso? Sim, sim. É muito bem lembrado. Eu também tinha percebido isso. Ele de uma certa maneira, ele nos fala dos atenuantes que existem por trás da justiça divina. É claro que quando a gente ouve falar de atenuantes, justiça divina, imediatamente, até de forma clássica, chegando no céu, ali tem a porta, né, com São Pedro aguardando, aqui vai ter o júri, com Deus sentado, um velhinho barbudo, Hércules, apontando o dedo para a gente, para poder exercer o julgamento, e o capeta esperando para ver se não é oportunidade para ele poder fazer uma aquisição para o seu time, né? E a gente sabe que não é exatamente assim que as coisas se processam, né? Mas através de uma quantidade enorme de fatores, onde entre estes fatores há a engenharia da encarnação e da reencarnação, né? O que a esta criatura foi ofertada, né? E ela foi a ruína, embora dotada destas facilidades. Então, não deu certo dessa forma, então nós podemos tentar de uma outra forma, né? E aí não vem uma punição, mas vem uma mudança de plano evolutivo, né? De projeto de evolução. Olha, não deu certo você sendo rico, bonito, famoso e cheio de saúde, né? Você caiu muito em função disso, então nós vamos aqui trabalhar junto, inclusive você vai me pedir isso, né? Eu vejo isso, claro, eu estou falando aqui hipoteticamente de um engenheiro da reencarnação conversando com um candidato à reencarnação, né? Mas esse candidato à reencarnação muitas vezes talvez peça, né? Que é o que a gente fala, olha, por favor, dessa vez é melhor eu não vir com tantas facilidades, porque senão eu vou me dar mal um pouquinho mais adiante, né? Então é nesse sentido, pelo menos é assim que eu vejo, né, Tiago? Eu não sei você. Não, com certeza. E você sabe que uma coisa que nos ajuda muito também nesse texto aí, os amigos puderem também notar, André, que estão nos acompanhando na reunião, é que é o seguinte, posso trazer uma coisa bem do pessoal mesmo, né? Olha só que coisa, imagine um casal, André, onde uma pessoa engravidou sem querer de uma outra pessoa que não tem o mesmo nível sócio, não tem o mesmo conhecimento, é uma pessoa, né? Ali, por uma situação do destino, a pessoa engravidou de uma pessoa que não deveria, vamos dizer assim, que não tem uma educação familiar adequada, que a pessoa que ela já teve uma criação difícil. Aí, quando se espera dessa pessoa uma postura de pai, olha só que coisa, hein? Essa pessoa não dá aquele respaldo. Esperava-se um nível aqui, de uma pessoa que tivesse uma educação, de um pai que tivesse, né, um pai presente, um pai que considerasse o filho. Só que aquela pessoa não teve esse amparo. A própria casa dele reflete que ele não teve isso. E aí a gente quer forçar a outra pessoa a se vingar. Olha só o duelo aí.
Se a própria família fica não, você tem que dar o troco, você tem que fazer tal e tal. Então, esse texto nos imuniza, faz a gente compreender as outras pessoas do ponto de vista que elas são. Porque esse pai que abandona essa família vai ser julgado de uma maneira mais branda do que aquele pai que teve um conhecimento, que teve, né, que teve toda uma estrutura e abandona. É isso que esse texto também está dizendo. Deus vai levar isso em consideração. E nós devemos entender da seguinte maneira, para ajudar aquelas pessoas que estão vivendo naquele conflito a diluir aquela situação. Você já imaginou um pai, uma mãe que vê agora a filha com o filho no colo, depois de ter se envolvido com aquele homem que não tem uma base familiar, o pai vai falar o quê para ele? Não, isso aconteceu, e não, tem que dar o troco, tem que não sei o quê. Ou não, aquela palavra de compreensão. Ele não tem esse sustento. Vamos entender, né? Aquela pessoa, como é que você, é aquela velha ditado, André? Você quer tirar leite de pedra? Não dá, não é isso? Tudo é causa e efeito, né, Tiago? Essa é uma realidade, né? Más escolhas, más colheitas, e isso é uma realidade plena. Cada vez mais nós estamos cientes disso, né? Uma coisa que eu me lembrei aqui quando estava lendo esse texto, Tiago, eu trabalhei 15 anos em canais de televisão comercial, vai por assim dizer, né? Os canais de televisão que nós conhecemos, Globo, Cultura, SBT, principalmente esses três, né? E durante muitas vezes, infelizmente, eu não gostava, mas durante muitas vezes eu cobri jornalismo policial. Na TV Cultura não, mas na Globo bastante. E uma ocasião eu fui gravar com... Eu, assim, gravei com assassinos, enfim, gente que realmente teve problemas muito graves. Assassinos, estupradores, grandes corruptos. Enfim, eu cobri isso muito, né? Chacinas, enfim. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesses anos todos no jornalismo policial... foi uma ocasião que eu fui aqui na Grande São Paulo fazer uma matéria de um caboclo, um camarada de 30 e poucos anos, que, embora estava na Grande São Paulo, ele tinha nascido ali, era uma região mato mesmo, né? Uma região muito simples, né? Ele havia nascido e havia passado a vida inteira dele ali, e ele se alimentava da caça, né? Uma das formas era da caça, do peixe, daquilo que plantava e tal. E ele matou um pássaro que era protegido, e pegou cana, mas foi preso mesmo, assim, ficou, eu não lembro, 2, 3 anos, eu não me lembro, ficou preso em função disso, de ter feito uma coisa que o pai dele fazia, que o avô dele fazia, que para ele era uma coisa absolutamente natural. E esse cara pegou uma cana, né, para ver como a justiça dos homens é ingrata, é injusta, né? Não que não deve se proteger o pássaro, né, mas você ter o mesmo peso, aliás, pesos muito diferentes e injustos, quando você julga uma criatura que tem condições de pagar excelentes advogados e quando você julga outro, isso é uma realidade absurda na injustiça brasileira, né? Aquela estátua com a venda, no nosso caso aqui, essa venda é aberta e é perfeitamente possível enxergar como é que essa justiça está sendo feita. Mas, neste caso, nas entrelinhas, os espíritos estão sendo muito claros de que a justiça de Deus, esta é imparcial, né? Esta leva em consideração aquilo que realmente deve ser levado em consideração, e não as facilidades do mundo, né? Ela, assim, julga foro íntimo, vamos dizer assim. Ela tem consideração de penetrar o íntimo da pessoa. E você sabe, André, que de posse dessa informação, eu acredito assim, esse texto vem fortalecer o seguinte: Deus vai julgar especificamente cada um segundo a sua intimidade. Muitas vezes a gente pode estar sendo mais culpado por um ato menor do que aquela outra pessoa. Então a gente tem que se policiar muito a respeito disso, né? Tirar esse dedo que a gente aponta para as outras pessoas, porque senão a gente vai partir para o duelo. Você vê como é que é? Então ele está nos imunizando, está prevenindo a gente. Ó, se você não tiver consciência disso, você vai querer partir para o duelo, muitas vezes. E eu acho que não cabe mais, viu, André? Aí eu já entro na parte do convite, que eu acho que a espiritualidade estenderia, e gostaria muito que a gente fizesse isso. Não dá mais, como ele coloca no texto aí, um sentimento de vingança, um sentimento, né, de desespero. Uma pessoa que é feliz, uma pessoa do mundo,
querer cometer um ato impensado e atentar contra o outro, seja de qualquer maneira. Não digo nem atentar contra a vida, talvez os nossos amigos aqui, igual a gente estava comentando, né? Não estamos mais nesse nível, talvez, de querer tirar uma vida do outro, mas quem sabe um dia nós fomos colocados numa situação terrível, onde é difícil, assim, a gente nunca sabe como vai agir, né? Mas, André, de coração mesmo, acho que não cabe mais a gente ter esse tipo de comportamento, espera-se, e eu digo até particularmente, viu, André, quando a gente estuda o texto, a gente vai falar o seguinte, mas a gente tem o modelo da ovelha, né? A ovelha muda que está indo para o matadouro, como se fosse algo estático, e é totalmente o contrário disso. Quando a gente ouve lá, muitas vezes, não só o modelo da ovelha, não só o modelo também daquela expressão de dar a outra face, será que Jesus estava pedindo para a gente entregar o outro lado para ser violentado? Ou seria a outra face do ódio? Vamos dar a outra face do ódio. Tudo isso são caminhos para a gente não entrar nesse duelo. Então, está na hora já, André, eu acho, desse momento, da gente experimentar realmente da outra face. Não mais uma postura passiva, aquela do cordeiro. Claro que essa imagem é maravilhosa, claro que esse símbolo é santo, é sagrado, mas não mais aquela coisa passiva, né, André? Mas dar alguma coisa. Então, uma pessoa assim, André, vem me dizer, mas eu estou com uma raiva daquela pessoa. Me falou isso ontem, André. E sabe, sem cuidado nenhum com o sentimento íntimo. Se a espiritualidade colocasse ela às vezes perto, né? Ainda bem que desse lado a pandemia ajudou. Se elas estivessem perto naquele momento, talvez ela faria uma besteira, porque ela se deixou levar por esse sentimento. Ela é uma pessoa esclarecida, hein? Mas por tanto de raiva que ela estava, talvez ela envedaria pelo duelo e quereria, vamos dizer assim, tirar a sua... vamos dizer assim, salvar o seu orgulho daquela situação. Então não cabe mais, viu, André, eu acho. Então, eu sinto vontade, às vezes, de dizer para pessoas como essas que nós conhecemos, né, que às vezes elas estão ainda tão distantes da mudança que sempre ocorre na vida das pessoas, porque Deus sempre dá um jeito de que as coisas caminhem para que nós tenhamos mudanças em nossas vidas e mudanças para melhor, né? Mas eu sempre me passa a impressão, quando eu vejo pessoas muito raivosas assim, me passa a impressão, não me dá vontade de dizer assim, olha, se você realmente precisa fazer muito mal para você, vai fumar, vai beber, né? Porque é menos ruim do que o ódio que você está guardando no seu coração e na sua cabeça e está depositando na outra criatura. Por incrível que pareça, estamos falando de duas coisas que são terríveis, terríveis, né? Cigarro é uma das coisas que mais matam no Brasil, né? E o álcool, além de ser uma das coisas que mais matam no Brasil, é uma verdadeira fonte de desagregação familiar e social, enfim, né? E olha, para ter ideia de como a nossa cabeça começa a funcionar quando a gente começa a perceber que as coisas não se resumem só à carne, né? Que a gente começa a ver a vida de uma forma completamente diferenciada, né? Você tá, essas duas criaturas, por exemplo, esses dois empresários, homens milionários, né? O que ganhou, ou seja, o que destruiu o outro, do ponto de vista empresarial, ele passou, não sei como é que está hoje, mas entrou num problema de drogadição e de álcool que acabou lhe levando a família, né? E o outro, né, o que perdeu a disputa, passou por um episódio de câncer que, graças a Deus, venceu, né? Mas foram 3 anos extremamente duros, né? Extremamente duros, né? Justamente para ver se aquele coraçãozinho ficava um pouco mais doce. Então, realmente, esta é uma realidade. Quando nós nos darmos conta do mal que nós podemos fazer para nós, quando estamos vibrando ódio, rancor, ressentimento, mágoa, se bobear, a gente vai preferir fumar, viu, gente? Mas tudo bem, é melhor não fazer nenhuma coisa nem outra. Vamos ler mais um trechinho do texto aqui. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, então, fria e premeditadamente. Tudo é calculado, estudado para matar, né? Entre aspas, até eu colocaria aqui, o seu adversário da forma mais segura, entre aspas, nos tempos atuais, eu digo, né? É verdade que ele próprio também expõe a vida. E é isso o que o reabilita, né, aos olhos do mundo. Porque nisto se vê um ato de coragem e de desapego à vida.
Mas haverá verdadeira coragem quando se está seguro de si mesmo? É uma provocação que os espíritos fazem, né, Tiago? Uma provocação, uma reflexão, e veio dizer que, como às vezes, muitas vezes aquilo que tem mais inteligência calcula, premedita, faz tudo bonitinho, tudo parecer bonito, mas aos olhos espirituais tudo está sendo analisado da maneira mais correta possível, sem esses, vamos dizer assim, esses filtros sociais aí, que muitas vezes um ato você está achando que está lavando a sua honra, né? A gente vê até vídeos, situações que a gente vê em reportagens, ou mesmo da que a gente viveu na nossa vida, de pessoas querendo lavar a sua honra, muitas vezes a gente aplaude aquilo, né? Aquela situação, e na verdade a pessoa está se complicando espiritualmente. É um alerta muito grande, não cabe mais, é como a gente estava dizendo, não cabe mais. E aos olhos do mundo é uma coisa, mas aos olhos da espiritualidade é outra. E eu acho que está na hora da gente realmente tomar um pouco de cuidado com os nossos sentimentos. Comentando com uma pessoa até, André, ela falou assim, qual que é seu maior patrimônio? Qual que é o seu maior patrimônio? Se a gente começar a fazer essa resposta, falar, eu tenho minha família, né? A gente vai falar, primeira coisa, acho que a gente responderia isso, né, André? Eu tenho a minha família, eu tenho a minha saúde, mas sabe um patrimônio que a gente está esquecendo muito, muito, muito? Até tem uma amiga aqui no Facebook pedindo ajuda, que ela precisa de socorro espiritual, e vai refletir nisso, para ela cuidar melhor ainda do socorro espiritual, ser socorrido espiritualmente, é um patrimônio, André, que a gente joga tanto de lado, que seria a paz do nosso coração. André, pensa bem, quanto vale a paz do nosso coração? E a gente deixa esse sentimento de raiva, como você colocou, esse matar alguém aí, esse ódio, tudo algo que a gente está desprezando alguém, assim, à vontade do nosso, a gente deixa esse sentimento morar. Até uma pessoa estava comentando comigo também, André, falou assim, ela ficou a noite inteira acordada, pensando no que estava acontecendo, quer dizer, ela deixou aquele sentimento livre, ela não combateu aquele sentimento, né? Então, eu acho que a gente está deixando de lado a paz do nosso coração, a gente precisa escolher melhor os nossos sentimentos, é isso que a espiritualidade pede, porque a espiritualidade não vai analisar, Deus não vai analisar o que é bonito socialmente, não, vai analisar o que realmente é. E o nosso sentimento ele precisa estar cada vez mais puro. A gente não pode se conformar mais com sentimento de raiva, indignação, E quanto à espiritualidade, André, até antes da pandemia, quando a gente podia ter uma reunião mediúnica, nos avisou para a gente fugir desses sentimentos de pessimismo, de rancor, de raiva, como isso atrapalha a nossa assistência espiritual, como a nossa amiga está pedindo aqui auxílio. É isso mesmo. Vamos lá aqui. O duelo é um resíduo de um tempo de barbárie, no qual o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma maior apreciação do verdadeiro problema da honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura, né? Eu até grifei aqui na minha colinha, Tiago, o direito do mais forte era a lei. Na verdade, o direito do mais forte ainda é a lei. Infelizmente, principalmente em países como o nosso, daí, porque esse é um dos motivos, essa é uma discussão longa, mas se em algum momento existia realmente um planejamento para que o Brasil tivesse um papel de grande preponderância e relevância na reforma da sociedade, este é um dos motivos que eu acho que nós perdemos essa oportunidade, porque, infelizmente, isso não é uma realidade aqui no Brasil, né? O direito do mais forte é a lei, ainda é assim, né? Você vê como a gente precisa ainda adequar as nossas normas, aquilo que a gente... Muitas vezes a gente sempre fala, quem que é da parte de gente fala assim, às vezes o que a lei prevê, inclusive, não tem que ser a moral ou a moral, muitas vezes é a moral. A gente está querendo algo que está na lei, mas é totalmente imoral aquilo, né? Totalmente contrário à boa ética, mas se está na lei, a gente tem o direito de pedir, não é isso? Tem o direito de pleitear perante os órgãos oficiais. Muita gente está cometendo E até eu não lembro qual o texto específico que o Espírito vai dizer assim para Kardec, André, que tem muitos atos ainda que vocês cometem que nem sequer chegaram a ser crimes, nem foram ainda tipificados pelos legisladores, mas aos olhos de Deus é um verdadeiro crime. Olha que alerta que eles fazem. Quanta coisa do nosso hábito, do nosso dia a dia, um ato de desprezo que muitas vezes passa batido, né? Dos legisladores, dos atos,
E até aquela expressão estranha, né? Que ele chamar o outro de raca, né? Desprezando, cuspindo de lado, como Jesus dizia. Muita gente faz isso, né? Vê uma pessoa na televisão, em casa, vê uma notícia, dá um cuspida, não dá cuspida, né? Mas metaforicamente faz como se a gente tivesse dado aquela, como se fosse os judeus antigamente, dar a cuspida de lado e falar raca, né? Desprezando. Esse cara é louco, esse cara é um ser desprezível. E Deus está olhando para nós com um olhar de compaixão, dizendo: esse não é o caminho que eu gostaria que vocês seguissem. Neste caso, infelizmente, não dá para dizer mudaram os costumes, né? Os costumes não mudaram, mudou talvez a forma como nós manifestamos o nosso costume. Agora nós não escarramos mais falando raca, né? A gente, aliás, talvez, muitas vezes, talvez fosse melhor atitudes como essa, né? E uma vez que sabemos que há uma quantidade enorme de pessoas que ficam arquitetando planos de vingança que deixariam os maiores duelistas do século XVIII, né, com inveja, né? Tamanha a audácia dessas pessoas que estão atentando contra a sua própria vida, né? E essa questão, né, do que você falou, muito bem lembrada, né, de que existem crimes que aos olhos da lei humana não são crimes, né? Não existe lá, por exemplo, na nossa Constituição, nem tão pouca, e nenhuma lei que eu conheça, é proibido sentir raiva e ódio de alguém, né? Não existe. Eu não sei, não sou jurista, não sou formado em direito, mas eu não acho que exista, né? Entretanto, na lei divina há. Eu não lembro o parágrafo, o artigo, o inciso, não me lembro, né? Mas há. E você sabe qual que é a pena? A pena é não dormir, a pena são algumas tantas doenças que se manifestam de forma psicossomática e depois acabam redundando em uma doença, em uma manifestação grave biológica, justamente com o objetivo, né, anatômica, com o objetivo de que nós tenhamos condições de fazer diferente, já que não está funcionando pelo amor, né? Isso é uma realidade. Na verdade, eu sempre digo, existe uma frase no meio espírita que a gente se ilumina, pelo amor ou pela dor, né? É uma grande realidade, só que na verdade é sempre por amor, porque é Deus fazendo que através do amor ou através da dor, se formos inteligentes no primeiro caso, ou se formos muito burrinhos no segundo, a gente vai evoluir, a gente vai amar, a gente vai crescer. É um desiderato que Deus nos coloca, né? Bom, mas antes da gente entrar aqui no item 16, rapidinho, vamos agradecendo Nilza Lima, que deixa o seu boa noite, Isabel Cristina, pessoal do Facebook, tá, gente? Aparecida Nogueira, boa noite a todos os nossos irmãos. Quem mais? Cleusa Melo, tá conosco também a nossa querida Tereza Celine, Ruth Cuenca, deixa o seu boa noite, assim como a Maria do Amparo, que é de São João do Piauí. Você sabe onde é que fica São João do Piauí, Tiago? São João do Piauí. Será que esse finalzinho já me deu a dica no Piauí? Acertou. No Piauí. Essa ficou fácil. Elaine Vilaça também deixa o seu boa noite. De Poá, nossa querida Denise, Cleusa Melo, Cida Bianco, ela que é de Boituva, Amélia Pereira, de Trindade, Goiás. Maria Aparecida Brito, boa noite, sejam bem-vindos ao meu lar e que Deus abençoe a todos vocês que fazem parte da Fundação Espírita André Luiz com sabedoria e discernimento. É a nossa querida Maria Aparecida Brito, ela que é de lá de Caruaru. Karina Costa deixa o seu boa noite, assim como o Ale Riso. Boa noite, luz nos nossos dias, Evangelho no lar, que assim seja, né? Mais um monte de gente boa aqui, ó. Muito boa noite, família Mundo Maior, muitas bênçãos, luz divina, luz de Deus, nos abençoe e fortaleça nos momentos de angústia, nos traga alegrias para todos nós, amém, Jesus. É a nossa querida Maria Gomes de Oliveira, ela que é de Betim, nas Minas Gerais, e também chegou aqui uma porção de WhatsApp, o pessoal mandando aqui as suas mensagens para a gente, aquilo que nos deixa muito felizes. Pelo telefone, a nossa querida Helena ligou de lá de Minas Gerais. Venho de uma família católica e evangélicos. No Espiritismo, como proceder quando nasce uma criança espírita? E nos outros rituais, casamentos, funeral e tal. Enfim, rapidinho, acho que dá para a gente responder, Helena. Não é o tema da noite, né? Mas a doutrina espírita ela não tem esses dogmas. Agora, muitas criaturas têm na sua família católicos, evangélicos, e acho importante o sacramento cumprir ali para a família se sentir mais em paz, vai por assim dizer. A minha avó, Tiago, falava assim, você não vai batizar seus filhos? Eu já era espírita. Eu falava, não vou.
credo em Deus Pai, vão vir apagões. Acabou que eu batizei, mas batizei em função de deixá-la um pouco mais tranquila, né? Então nós não somos contra em absoluto, né? Só não entendemos que isso é uma necessidade, que só se chega ao céu dessa forma. Luiz de Santo André deixa o seu boa noite, dizendo que está duelando com os pensamentos. Esse é um duelo bom, viu, Luiz? Tomara que ganhe o lado bom do duelo, né? A Maristé de São Paulo diz que está sempre acompanhando a gente, está mesmo, deixa o seu boa noite. Lá de São José do Rio Preto, nosso amigo Ivanir de Souza, deixa o seu boa noite. Socorro Linhares e família de Juazeiro do Norte, também deixando o seu boa noite, assim como a Maísa Bahia Fório, ela que é de Socorro, Minas Gerais. Helena Maria deixa o seu boa noite. A nossa querida Lúcia Vasconcelos, as drogas ilícitas destroem pessoas e lares. Todos os dias ela está falando em cima do comentário que falamos sobre o cigarro, sobre o álcool. Realmente são duas grandes desgraças aqui. E para finalizar aqui, Romilda Rosa de Uberaba, Minas Gerais. Boa noite, irmãos do Plantão do Evangelho. Quanta luz, né? A luz é tua, minha querida, que está chegando aqui nos alimentando para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui, né? O Edmar, que é de Rodeiro, em Minas Gerais, também deixa o seu boa noite a todos, assim como a Helena Virgília de Araraquara. Boa noite, amigos. Gratidão sempre por nos esclarecer um pouco mais sobre como ser mais feliz. E a gratidão é toda nossa, minha querida irmã. Vamos aqui agora ao estudo do item 16 do capítulo 12. É uma nota, tá, gente? Veja, é uma nota que não foi escrita recentemente, então não estamos falando de política. Não estamos falando de política, ok? É evangelho. Os duelos se tornam cada vez mais raros. E se ainda vemos dolorosos exemplos, o número não é comparável ao que era anteriormente. Um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos hábitos e dos costumes dos povos era o uso, nós estamos falando disso no século XIX, tá, gente? Era o uso do porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse costume revela o abrandamento dos costumes e é curioso seguir a sua graduação, desde a época na qual os cavaleiros nunca cavalgavam sem armaduras de ferro e lanças em punho, até o uso de uma simples espada, que depois tornou-se um ornamento acessório de uniforme e não mais uma arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que, enquanto os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, hoje eles se ocultam. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que comove, enquanto antigamente não era notado. O Espiritismo extinguirá esses últimos vestígios da barbárie, incultando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Eu gosto muito, Tiago, a maneira assertiva e positiva como o texto é encerrado. O Espiritismo extinguirá esses últimos vestígios da barbárie, né? É claro que aqui os espíritos não estão dizendo, a meu ver, que a doutrina espírita vai ser a religião predominante no mundo e, em função disso, as pessoas vão se reformar. Mas a lei divina, que é muito bem explicada pela doutrina dos espíritos, será melhor compreendida e, portanto, seguida. Isso a meu ver, né? Ou a própria doutrina espírita sendo plataforma para a abertura de novos conhecimentos, né? Como aquele inventor do microscópio que descobriu um mundo novo, ele foi a plataforma para descobrir tantas coisas, né? Talvez o Espiritismo seja esse microscópio espiritual, abrindo o caminho para novas descobertas no campo da filosofia, do conhecimento, do amor. A gente vai ver agora os ensinamentos de Jesus de uma maneira muito mais, de uma repercussão muito mais grave. E você vê, André, como como a gente está falando dos sentimentos, né? As pessoas estão pedindo ajuda, você disse de alguns reflexos de algumas punições da pessoa entrar nesse clima ruim de sentimentos. E eu lembrei de uma coisa aqui que você estava comentando, além da falta de sono que você falou, e tantas outras coisas, eu vou lembrar de uma coisa, que a espiritualidade alerta, André, isso é muito importante mesmo. Eles dizem o seguinte, quando a gente, imagina, a gente acabou de fazer o evangelho aqui, daqui a pouco a gente vai ver uma notícia, liga a televisão, conversa com alguém, e nosso sentimento se desorganiza de uma outra maneira.
eles dizem, André, que todos esses fluidos que foram colocados em nós, se a gente está submetido a um tratamento espiritual, um passe, a gente perde esses fluidos muitas vezes porque desorganizamos energeticamente. Sabe aquela coisa como determinados remédios, André? Não tem determinados remédios que ele não pode ficar exposto à luz do sol, por exemplo, outros a gente tem que colocar na geladeira. E esses fluidos do plano espiritual realmente são assim, eles precisam encontrar em nós um ambiente adequado. E quando a gente fica com esse coração cheio de raiva, coração sendo duelando, igual eu tô vendo a nossa amiga Aninha Faustina aqui dizendo que está com um problema com a ex-cunhada dela, imagine aquilo torturando ela com aquela situação, ela muitas vezes pode perder a bênção, pode perder a assistência espiritual, não por falta de assistência, mas por culpa do próprio assistido, André. Olha que coisa. E a nossa querida aqui, ela fala que você falou da Aninha Faustina, eu fui procurar, né? Me ajude a tirar do meu coração essa mágoa. Minha irmã tem um querido amigo, irmão nosso aqui, que foi presidente da fundação muitas vezes, eu sempre atribuo ele a frase, não sei se ele pegou de alguém, mas eu sempre atribuo ele. O tempo é um sábio ministro de Deus, então deixa que o tempo vai curando a cicatriz. Agora, sim, não adianta o tempo ser o medicamento que vai fazendo a cura, e a gente ir lá e limpar o medicamento e jogar um pouco, tirar o medicamento e jogar um pouquinho de pimenta, né? Então não alimenta. E o recurso da prece também, viu, Aninha? Você não tem ideia como o recurso da prece é valioso. É você, todas as vezes que for elevar os seus pensamentos, né, pensar nesta criatura, né, e pedir a Deus que facilite as coisas para que esta ligação, estes momentos de dor, de sofrimento, esses momentos de remorso, de mágoa, de ressentimento, que eles possam ir embora. Porque, minha irmã, você não faz ideia como esse trem é ruim. Bom, você viu que nós estávamos falando, né, que, a meu ver, talvez tenha hábitos que nós sabemos que são terríveis e que talvez sejam até menos ruins do que esses que nós estamos dizendo. Tiago, hoje eu queria cumprir pela primeira vez, né, em homenagem a todos os nossos trabalhadores da Fundação Espírita André Luiz, eu queria cumprir e entregar o programa na hora certa. Será que a gente consegue? 18 horas e 41 minutos. Então temos um tempinho ainda para as nossas preces. Você faz as preces por todos nós, Tiago, por favor? Com certeza, a gente faz as orações, convida a todos que estão precisando de saúde, precisando, né? Que se junte a nós nesse pensamento. Posso fazer agora? Por favor, querido. Então vamos lá, meus amigos, nesse momento. Todo mundo que às vezes não colocou o nome no chat aí no Facebook, não mandou a mensagem no WhatsApp, mas está com o coração, lembrou daquela pessoa, esse momento é muito importante agora. A gente que viu que o Evangelho maravilhoso de amor do nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós amar a todas as pessoas. Nesse momento vamos direcionar o nosso amor, nosso carinho, fluidos de saúde, aquelas pessoas que estão precisando. Às vezes não é nossos familiares, não está na nossa casa, mas a gente conhece, sabe que está precisando. Vamos mentalizá-los, os nossos amigos, com muito amor, com muito carinho. Aqueles que partiram para o plano espiritual, mandar o nosso abraço. Vibrar por essas pessoas do seu novo ciclo nesse momento. E também vibrarmos amor e um novo ciclo para o nosso próprio planeta, que passa por essa transformação. Podemos ter a sabedoria necessária de enfrentar da melhor maneira possível esse desafio. E peço licença ao plano espiritual e a todos por pedir por nós mesmos, pelos nossos passos, pelas nossas decisões. Senhor Jesus, abençoe a nossa vida, possamos ter sabedoria e ânimo, cada dia mais, Senhor, para enfrentar as nossas dificuldades e cumprir com a nossa programação espiritual. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu Evangelho. E debaixo da Tua bênção, Senhor, eu peço licença para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Olha só que coisa, hein? Hoje a gente vai entregar às 18 horas e 44, 45 minutos. Acho que nem a Fernanda está acreditando, viu, meu querido Tiago? Tiago, uma boa noite para você, meu irmão. Alegria enorme. Obrigado, alegria, satisfação. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço, meu irmão, minha irmã, e a gente vai fazer por último aqui aquele convite, até porque ainda tem um minutinho aí para você
ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, liga lá, vê como é que você pode nos auxiliar, levar essa mensagem de paz e de amor à maior quantidade de lares da Terra. 11 24 58 3214 é um outro telefone que você pode se utilizar para poder falar com a gente e ver como é que você pode, se for o caso, nos ajudar. 11 24 58 3214. Você também pode se utilizar do WhatsApp, 11 972 610272, 11 972 610272, ou por fim, FEAL, né, que é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org. Se você puder nos auxiliar a levar esse trabalho adiante, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda e nós vamos respeitar e tratar com muita ética e responsabilidade o teu investimento. Beijo no coração, o Plantão do Evangelho no Lar volta amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Até, gente! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.